Hoje o bate-papo aqui no podcast é sobre governança familiar. E a minha convidada é uma expert no assunto, que é a Bianca Scarpellini. Tudo bem, Bianca? Oi, Heloísa, tudo bem? Bianca, você nos últimos anos tem dedicado sua carreira a trabalhar com empresas, famílias empresárias. Qual que é essa singularidade que você encontrou e como esse trabalho tem feito a diferença nessas corporações que são empresas, mas que têm vínculos familiares bastante estreitos? A gente, depois da pandemia, teve um índice, um crescimento muito grande do tema de famílias empresárias e de governança familiar sendo trazido para as estratégias dos conselhos de administração. Por quê? Porque não existia um preparo, porque não existia um olhar para um plano B de carreira, de sucessão, para um plano B de gestão. Os fundadores, eles têm dificuldade, né, em fazer esse processo. E é um tema que vem crescendo muito, porque as empresas familiares, elas são empresas familiares. E uma família empresária é você é você tomar uma decisão e trabalhar em conjunto para poder o quê? Fazer com que essa família empresária se profissionalize e que desenvolva processos, ferramentas que apoiem o crescimento da empresa. E são temas que a gente não tinha muito na estratégia do negócio, a gente não tinha muito na estratégia da família. Então, é um tema que está crescendo muito. O mercado está exigindo essa profissionalização dessas decisões, porque as empresas familiares são 90%, né, delas aqui no nosso país e elas movem a nossa economia. Então, exige-se que essa sucessão ela seja bem feita, exige-se que as tomadas de decisões mantenham aquilo que foi construído com o fundador, na mão do fundador. Muitas vezes esse empresário, esse empreendedor, ele tem uma ideia, ele se esforça para que aquele negócio dê certo, ele não pensa na longevidade daquele negócio, na perpetuação daquele negócio com os filhos, e muitas vezes os filhos são afastados do negócio, né, pela própria mão firme do pai, da mãe, do fundador. Você vê que essa gestão, quando você fala da pandemia, a gente viu muitas pessoas, muitas empresas que foram perdendo seus fundadores, seus donos, em decorrência da Covid, e as empresas tiveram que, os sucessores tiveram que assumir sem estar preparados, né? Você vê que essa preparação da sucessão, um dia você falou sobre essa ideia de trabalhar os sócios, né? Os sócios são diferentes dos sucessores, né? Isso. Como que você vê, que insights que um fundador tem que ter para entender qual é o momento de preparar esses filhos para a sucessão ou profissionalizar a empresa, construir uma hierarquia com executivos e esses filhos se tornarem apenas sócios e não trabalhando dentro da corporação. Eu acho que um grande decisor que esse fundador, uma grande decisão que esse fundador precisa ter é o momento certo e de que forma ele quer que esse filho se comporte dentro dessa estrutura desse negócio. E a gente tem um ponto atrás, né, Heloísa, que é esse entendimento do fundador que ele também é finito, que ele também precisa em algum momento passar o bastão, porque chega um momento ele não consegue acompanhar todas as tecnologias, ele não consegue acompanhar e abraçar o negócio dele da forma que ele abraçava quando era um começo, quando estava tudo na mão dele, porque é uma empresa de sucesso e ela expande, ela cresce. E a decisão de que eu vou preparar o meu filho, então, para ser o meu sucessor no negócio, ela tem que acontecer cedo, porque precisa de um tempo, de uma pista de desenvolvimento para ele, mas cair a sociedade no colo, essa sucessão, ela vai acontecer. Eu costumo dizer que não é uma decisão receber e ser acionista, é uma decisão como eu vou sentar nessa cadeira. E aí, o papel desse fundador, ele está diretamente relacionado a entendimento de que essa sucessão acontece, de que o filho vai tocar o negócio dele em algum momento, vai sair da mão dele. Esse é o grande medo do fundador. Será que meu filho vai tocar do mesmo jeito que ele? Não vai tocar igual. Porque cada sapato tem um tamanho conforme a geração. Cada um tem uma experiência, né? Então, você vai e vai apoiar para que ele tome e saiba o caminho dele. Aí você pode construir carreiras de desenvolvimento, trilhas de desenvolvimento. Você apoia para que ele seja um bom profissional, mas você exige, desenha a trilha do acionista dentro daqueles valores e daquelas éticas e daqueles conhecimentos que você entende que são necessários e você traz o teu filho para o jogo.
né, respeitando o individual, que ele possa escolher o seu caminho, mas exigindo e entendendo que ele hoje tem uma vida confortável, Sim. porque o pai agiu daquela forma, então que ele também se mantenha, que ele saiba sentar numa mesa de conselho de administração, que ele saiba falar sobre família e empresárias, que ele saiba falar sobre sociedade, que ele possa decidir investimento, que ele possa falar sobre geopolítica, que ele possa falar sobre expansão, sobre Esse M&A. preparo, né? Ele precisa ter esse preparo, porque na passagem ele vai ser a referência desta família, que é a referência dessa empresa familiar. Então, por mais que a gente desconecte, e é possível, elas estão conectadas. E muito através de algo que não é muito palpável, que é a reputação, que é aquilo que é a marca, que é o DNA, que o que acontece na família diretamente vai impactar no negócio. E aí a gente tem N outras famílias que dependem daquele negócio, que são os nossos colaboradores e Sim. tudo mais. Você, como psicóloga, né, tua formação na área de psicologia, como psicóloga, você hoje está inserida nesse universo de negócio com empresas de diferentes segmentos, né, da área de tecnologia, da área de indústria, você está na área do agronegócio, então você permeia diferentes mercados, mas o viés é sempre o mesmo, né, a dor de dono é a mesma, sempre a mesma dor, a sucessão, ela sempre tem os mesmos frios na barriga, as inquietudes, né, tanto do fundador quanto a ansiedade do sucessor. Então, como que você vê nos diferentes mercados que essa linha tênue ela faz parte desse processo, independente do segmento da empresa? Porque daí a gente está falando de pessoas, Sim. né? A gente está falando de família. E tem um ditado que diz que família é tudo igual, só muda o endereço. E é verdade. O que muda é a maturidade com que cada família tem para falar sobre essas conversas difíceis, para trazer para a mesa. Esse processo de evolução, crescimento, ele vem carregado, né, de algumas vezes algumas dores, algumas decisões, alguns conflitos que precisam ser resolvidos, que é muito mais fácil você deixar quietinho, né? A gente vê dentro da própria estrutura do LEAD, dentro de várias empresas paranaenses que foram vendidas, né? Quando chegou num estágio a empresa, os sucessores não estavam preparados, estava ali uma insegurança do fundador e optou em vender a empresa e garantir uma estabilidade financeira para os filhos do que preparar esses filhos para a sucessão. Ao mesmo tempo que a gente vê empreendedores que acabam vendendo mal, né, acabam fazendo negócios equivocados e se preparar seus filhos para serem sócios, né, porque você também tem que respeitar a vocação do filho, né, tem filhos que querem outras carreiras, outros sonhos, então como que você consegue orientar esse pai, né, esse fundador, essa mãe, para que ele forme bons sócios e respeitando também a identidade e o sonho de cada um. Em trilhar outras carreiras, né? As decisões, elas vêm, Heloísa, pelo amor, pelo preparo ou pela dor. E a gente está vindo de um histórico de muitas separações, muitas cisões de relacionamentos que a gente não estava preparado. Justamente, e citando aí de novo a pandemia, né? Então, a necessidade faz com que você traga para a mesa o olhar para fazer essa passagem de bastão. A gente tem hoje a oportunidade, por tanto conhecimento, por tanto conceito, por tanto exemplo que tem no mercado em sucessão, em estrutura, em governança, de poder fazer essa transformação do índice de que somente 30% das empresas familiares passam e sobrevivem à passagem das gerações, justamente porque a gente faz o quê? Conceitualiza esses familiares. A gente tem que dizer para eles o que o mercado oferece, o que acontece, quais são as consequências das suas decisões, né, em informar, em construir uma governança familiar ou não construir uma governança corporativa. A gente olha muito, os empresários, eles olham muito para o desenvolvimento do seu negócio. Eles esquecem que em algum momento eles vão precisar passar esse bastão. E passar o bastão não necessariamente é a cadeira da gestão do negócio, mas assim a cadeira da liderança do negócio e da família, de que vai dizer para lá que nós vamos. Se ele não sabe fazer, ele vai se valer de profissionais certos para entregar aquele resultado. A gente tem uma pesquisa muito recente que saiu que do primeiro insight de uma família empresária, seja ele dentro na cabeça, né, com o fundador ou com os sucessores,
de necessidade de sucessão até um primeiro movimento efetivo, a média é de 10 anos. É de 10 anos. Então, quanto antes a gente começa, mais cedo a gente entrega. Mas eu consigo começar se eu não estou pronto? Porque aí qual que é a Sim. estrutura e a sustentabilidade que as ferramentas vão ter Uhum. dentro de uma estrutura que ela ainda não está consciente da necessidade? Porque não é algo Uhum. que você palpa e que você pega e diz, é isso aqui que eu estou construindo. Sim. Né? Você vê o resultado de toda e qualquer estrutura de governança, seja corporativa, seja familiar, seja societária, ao Uhum. longo do tempo, nos pequenos ganhos, Sim. né? Bianca, você por muitos anos você trabalhou na área de recrutamento, seleção, né, nessa área de contratações. Quando você fala da importância de entender essa estratégia para o negócio, muitas vezes a opção da família empresária é em contratar executivos para conseguir chegar naquele direcionamento do negócio. Você conhecendo os donos, os fundadores, você conhecendo a dinâmica do negócio, para onde esses sócios querem que horizonte que esses sócios vêm para o negócio, é mais fácil você fazer a orientação das contratações, dos especialistas, esse direcionamento? Com certeza. Eu defendo a posição de que a importância do profissionalizar esta família empresária é justamente definir a competência e a necessidade de cada cadeira. E aí, você tendo isso claro, você mede, seja o familiar ou não, para que ele possa entregar o resultado que aquela cadeira exige. E aí sim, você vai construindo uma persona daquele grande núcleo que é a Uhum. família empresária e a empresa familiar. Então, quanto mais claro você tem aquilo que você quer que te atenda enquanto representatividade, enquanto marca, enquanto resultado, enquanto perfil, que essa é uma dor do fundador, né? Sim. Ele não vai fazer do meu jeito. Não, ele não vai fazer. Mas como que a gente pode moldar sendo um profissional de fora ou Uhum. seja um familiar? Porque também não faz sentido a gente perder bons talentos que estão dentro da nossa família Uhum. para o mercado só por uma decisão de que eu não vou contratar ninguém. Então, esta profissionalização, para mim, é muito importante, de que Sim. você tenha clareza da competência, do perfil que você exige, e aí você tenha, de novo, essa linha de comunicação, né? Que o que você exige na sociedade, você vê Uhum. replicado na família e você vê na escolha certa do seu executivo. Sim. Bianca, para a gente finalizar, é, esse dia a gente fez um evento lá no LID falando sobre empresas familiares e famílias empresárias. E a gente comentou que o momento certo de pensar na sucessão é quando o filho ainda está na barriga, é isso? Exatamente. Quanto mais cedo você prepara, né, essa entrada desse herdeiro, desse jovem, nos conceitos que seja, né, de comportamento, de E fazer ele se entendimento do seu apaixonar pelo negócio, negócio, né? porque você transmitir uma paixão é muito difícil, Uhum. né? E muitas vezes na empresa Ou respeitar, familiar, né? Não ver como aquele lugar onde o pai e a mãe estão ausentes de casa porque estão trabalhando. e aí você vê a importância da consciência que eu falei do conhecimento do Uhum. fundador, de quem vem antes, do pai também ou da mãe, porque se ele vai para casa e só reclama daquele lugar que lhe tira do convívio do filho, que Uhum. atração ele está fazendo para que o filho olhe e fale, Sim. poxa, eu quero estar nesse lugar. Uhum. Só o financeiro, hoje em dia a gente está vindo uma geração que não é Sim. o financeiro que move, né? E Uhum. sim o propósito, as suas escolhas, os seus impactos, né? Daquilo que a gente decide fazer para o resto da vida e nem se fala mais hoje em fazer para o resto da Sim. vida, né? É o Sim. quanto me dá prazer, o quanto eu estou feliz. Então, qual é a referência que você traz para dentro de casa? Então, Muito se bom. você traz sempre com alegria, né? Com felicidade, com conforto, a facilidade de você ter jovens próximos do negócio é muito maior. Queria te trazer, né, Heloísa, a gente tem hoje em grandes empresas alguns pedágios sendo pagos pela decisão de talvez não ter ninguém no negócio. E que há um movimento aí de empresas que estão na quinta, sexta geração em buscar essa família de novo para Uhum. estar mais próximo do negócio, porque se afastaram demais. Uhum. Sabe, um processo seletivo que Uhum. Dentro acontece no da. mercado dentro da família. Uhum. Volta aqui para você poder garantir que isso que a gente fez até aqui para você, você consiga replicar na Uhum. sexta geração. Empresas de grandíssimo porte, né? Então, a importância de você ter
a liberdade da independência, mas o fio condutor e a Essa cola paixão, dessa né? família, Uhum. que seja o passar das gerações, o amor, a paixão, o respeito ao fundador e à história. E o meu trabalho é muito voltado para isso, né, Elô? Sim. Como que a gente garante essa união, Muito bom. né? É um trabalho fundamental para garantir a permanência e a perenidade dessas empresas aqui no estado. Obrigada, Exato. Bianca. Obrigada a você, Elô. Eu conversei com Bianca Scarpellini, ela que é uma das destaques do nosso reporte do LIDE Paraná.